Irmãos e amigos, vamos continuar nossa série de mensagens ao redor da cruz. E na mensagem de hoje, nós vamos olhar para a vida e comportamento de dois homens do alto escalão do Império Romano. Homens citados nos episódios que envolvem a crucificação e que também nos trazem circunstâncias dignas de análise e reflexão. Nós estamos falando de Pilatos e Herodes. Você pode não saber muito sobre Pilatos, ou nada sobre Pilatos, mas talvez você, com certeza, você já ouviu a pequena frase: padeceu sob Pôncio Pilatos. Quem é criado na cultura cristã, católica ou evangélica mesmo também já ouviu: padeceu sob Pôncio Pilatos. Essa frase é um trecho de vários credos da igreja cristã ao longo dos tempos. E esse governador romano, ele não era um imperador, era um governador romano chamado Pilatos. Ele teve pouca notoriedade na história. Ele não é um homem de grandes feitos, em que há grandes registros das suas conquistas, expansões, construção, grandes méritos. Mas ainda assim, por ele ter se envolvido no episódio mais impactante da face da terra, esse homem é mais famoso que outros grandes nomes da história. Pilatos, aquele que autorizou a crucificação. O que sabemos sobre Pilatos? Alguns historiadores levantam alguns dados sobre ele. Ele não nasceu na elite romana. Pilatos, ele não era um cara da família de elite para ter chegado onde chegou, mas ele serviu no exército na Germânia, e durante um período que ele esteve em Roma, ele conheceu uma mulher, se apaixonou por ela, e essa moça, ela tinha altas conexões no Império Romano. Os historiadores sugerem que ela era filha do imperador, de um casamento ilícito, de um romance ilícito do imperador. Ela era uma filha de um imperador dessa época aqui, e ela se apaixonou por Pilatos. Eles tiveram um caso, tiveram um lance, casaram, e aí, por influência dela, no ano 26 depois de Cristo, Pilatos foi nomeado procurador da Judéia, a região ali de Jerusalém. No capítulo 3 de Lucas, nós vemos que Pilatos era governador da Judéia, enquanto João Batista exercia o seu ministério. Quando ele começou o seu ministério, quando João Batista começou o ministério dele, era Pilatos quem governava naquela região ali. Então, ele estava no cargo há mais ou menos uns 4 anos, quando Jesus foi trazido diante dele. E ele, ao conseguir esse privilégio de ser um governador, um procurador romano, ele consegue também levar a sua esposa para o local de trabalho. Porque não era comum os imperadores, os governadores e procuradores levarem suas famílias para a região onde eles trabalhariam. Mas, como ele tinha umas influências, umas conexões familiares, ele consegue levar ela. E ele estava ali, nesse ofício, por nepotismo. Altas conexões familiares favoreceram que Pilatos conseguisse o cargo que tinha. O cargo de procurador não costumava ser uma alta designação, não era assim, bam, bam, bam. Mas, na Judéia, em particular, implicava em algumas questões a mais, responsabilidades maiores por causa do povo judeu. O estilo de submissão do povo judeu ao Império Romano era diferente dos outros povos. Então ele era responsável pela lei, pela ordem, pela administração da justiça e pela coleta de impostos naquela região. Assim como muitos homens, até hoje, nomeados por influência da família, Pilatos não era o mais adequado para aquele trabalho. Pelo que percebemos na história e nos registros de historiadores, ele estava interessado em exercer poder ao impor a sua vontade e não em considerar os interesses nem de Roma e do povo, tão somente. Por exemplo, conta-se que em Jerusalém, quando havia algum movimento romano grande, era costume não levar as bandeiras normais de Roma, porque as bandeiras normais de Roma tinham a face, o rosto do imperador desenhada nelas. E os judeus eram aversos a qualquer imagem, a qualquer adoração à imagem. Então eles tinham um acordo. Roma respeitava que na Judéia não se levasse bandeiras com o rosto do imperador. Então era normal bandeiras sem o rosto lá. Mas quando ele virou governador, ele não quis tolerar isso nos judeus. E durante a noite ele levou as bandeiras com o rosto do imperador estampado nelas. Os judeus então ficaram indignados com isso
fizeram protestos e ele se recusou, começou a juntar soldados para dispersar esses judeus, e os judeus chegaram a ficar deitados na frente do palácio 5 dias, aguardando que ele removesse essas bandeiras. Esse zum, talvez estava começando a chegar em Roma, já mandava um zap lá para o imperador, olha o que está acontecendo aqui. E aí o cara, vou voltar atrás, vou tirar as bandeiras para aquietar esse povo aí, que eles não estão nem se revoltando, estão no chão, nós vamos matar essas pessoas no chão. Então os judeus conseguiram que Pilatos tirasse as bandeiras dali. Em Lucas capítulo 13, olha o que diz lá, Lucas 13, 1, um detalhe sobre Pilatos que a Bíblia nos traz. O Evangelho de Lucas, no capítulo 13, o versículo 1 menciona que alguns galileus, o pessoal lá da Galileia, estava vindo para Jerusalém para fazer sacrifícios ali. E por algum motivo, por eles serem revolucionários, zelotes talvez, Pilatos mandou matar esse povo. Versículo 1 vai dizer: por essa época Jesus foi informado que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifício. Em outras versões vai dizer que misturavam sangue de sacrifícios. Esse cara não se importou se eles estavam dentro do templo adorando. Era ameaça, então ele foi lá e matou os caras enquanto sacrificavam, misturando o sangue das suas vítimas com o sangue dos animais. Esse era Pilatos, fazendo o que bem entendia. Um outro incidente, agora envolvendo os samaritanos, em Samaria. Alguns anos depois da crucificação de Jesus, Pilatos ainda estava no poder. E tinha um homem lá, meio lunático, que disse que ia encontrar os objetos no Monte Gerizim, os objetos sagrados da arca, a vara de Moisés, como até hoje tem esses lunáticos por aí. Era um lá que movimentou um povo, e o povo pegou pedaços de paus e tudo, e achou que iam encontrar os elementos da arca santa ali de Deus, e Pilatos soube disso, ficou com medo de rumores de algum tumulto, alguma rebelião, porque ele era responsável pela ordem. E para manter a ordem, mandou matar todos os caras lá. Mandou colocar ordem. E colocar ordem para ele era sinônimo de sangue. Matou os samaritanos. Isso deu uma revolta em outros samaritanos ali mais elite, que não estavam envolvidos. E eles denunciaram ele para Vitélio, que era um procurador da Síria, que falou isso para Roma. Ele foi convocado para se esclarecer para Roma, foi deposto do cargo e foi banido. Esse foi um pouco do fim de Pilatos. Durante os poucos anos que ele esteve na Judéia, ele se envolveu em incidentes desagradáveis com o povo de cada um dos distritos e províncias que ele governava. Pilatos foi um homem que dedicou a sua vida para se manter em um emprego que ele nunca teria conseguido se não fossem as conexões familiares. Um emprego no qual ele cometeu um erro após o outro e continuou errando, provavelmente sentindo que não tinha feito nada de errado. Afinal, a culpa era sempre dos outros e não dele. Ele se auto-justificava assim. Os outros que foram promover, eu só tive que reagir. Uma pessoa que se auto-justificava. Ele não sabia, e talvez você também não saiba, mas a atitude de auto-justificação e de culpar os outros leva a pessoa a uma paralisia moral e incapacita o ser humano a cumprir o seu papel. Existem pessoas, hoje em dia, que continuam a fazer escolhas erradas em relação à vontade de Jesus declarada na palavra, por não estarem dispostos a encarar e reconhecer os seus pecados, admitir as suas más escolhas do passado, reconhecer os seus erros do passado e corrigi-los para lidar com o presente. É preciso que Pilatos sirva de exemplo para nós hoje também, para cada um de nós. Agora, Pilatos tem um problema que ele não gostaria de ter. Os sacerdotes, naquela quinta-feira, às vésperas da sexta-feira santa, elaboram um plano, vão lá com ele, conversam com ele provavelmente antes de levar ele Jesus lá, e na sexta-feira cedo levam Jesus até Pilatos, porque eles queriam que Pilatos declarasse pena de morte, porque somente Pilatos poderia autorizar matar alguém legalmente, senão era rebelião, era crime. Então naquela manhã de sexta-feira Pilatos se levanta cedo para resolver essa questão, e ele estava sendo impelido pelos sacerdotes e pelo povo a condenar Jesus. Mas ele recebe uma mensagem. De repente ele está ali, lá no alto do seu palácio, na escadaria, e o celular dele vibra. Ele recebe uma mensagem. Ele vai olhar, é da esposa. E quando é a mensagem da esposa, não dá para deixar para depois. Ele lê na hora. No meio de um julgamento, ele lê a mensagem da esposa dele. Contextualizando aqui, tá, gente? Não me crucifiquem. Ele vai, essa mensagem. A esposa de Pilatos teve um sonho naquela noite, de quinta para sexta-feira.
ela teve um sonho com esse que estava sendo condenado. E ela mandou uma mensagem: não se envolva com esse justo, pois tive um sonho com ele. Não devemos fazer mal para ele. Pilatos ficou perturbado com isso. O poder de poucas palavras de uma mulher para abalar um homem. Mulheres, qualquer palavrinha de vocês aí abala toda a decisão que o homem está prestes a tomar. Já estou decidido o que eu vou fazer. E a mulher faz uma pergunta: mas tu já pensou em tal coisa? Já não sei mais o que fazer. É assim que a gente age. E isso aconteceu com Pilatos. Ela mandou uma mensagem para ele. Ela teve um sonho, está lá em Mateus capítulo 27, o versículo 19. Pode colocar aí, Pedro, o slide, por favor. Mateus 27, 19, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher enviou uma mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. A esposa de Pilatos soube usar a sua posição de influência e com coragem e ousadia mandou uma mensagem no meio de um julgamento de um procurador romano, uma mulher naquele contexto. E nós, como nós utilizamos a posição em que Deus nos coloca, seja o papel de pai, de mãe, de esposo, de esposa, de gestor empresarial, de líder comunitário, de empreendedor, de vereador, de deputado, de presidente da empresa, de comerciante, de professor. Como você usa a influência que tem nos seus relacionamentos? Como você usa? Com ousadia e coragem? O texto continua, no versículo 20. Aqui está errada a referência, mas do 20 em diante. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que ele solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais: crucifiquem. Não responderam a Pilatos. Pilatos, ao que me parece, estava decidido a seguir o conselho da sua esposa. Ele sabe que é perigoso não dar ouvidos às suas mulheres. E ele dá ouvidos, ele está titubeando aqui, titubeando. O que eu vou fazer agora? E ele tentou eliminar qualquer ligação com Jesus. Inclusive, ao saber que Jesus era da região da Galileia e sabendo que Herodes estava em Jerusalém naqueles dias, mandou Jesus para ser julgado por Herodes. Herodes está aqui, esse cara da Galileia, então manda lá, que daí eu não preciso me envolver e me responsabilizar. E mandou Jesus para Herodes. Mas Herodes acabou mandando ele de volta para Jesus, para Pilatos. Pilatos tinha que tomar uma decisão. E estava inquieto, ele estava agitado. O Evangelho de João faz questão de destacar isso. Olha João a partir do capítulo 18. Eu vou mostrar aqui porque são vários versículos para a gente andar. João vai relatar isso no capítulo 18 e 19. Aqui é concluindo aquele texto. Cadê? Olha só quantas vezes João mostra o movimento de Pilatos. Pilatos saiu para falar com eles. Pilatos disse: levem e julguem conforme a lei de vocês. Pilatos entrou novamente no palácio. Pilatos saiu depois onde estava o povo. Pilatos mandou açoitar Jesus. Pilatos saiu outra vez do palácio. Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Pilatos tentou libertá-lo. Pilatos trouxe Jesus para fora novamente. Que inquietação de um homem, de um líder, de um cara na posição dele, para lá e para cá, não toma uma decisão de uma vez e fica nesse lenga-lenga aí, vai, entra e sai, fala e desfaz. Pô, cara, tu é o líder máximo de Roma aqui na nossa terra, não tem uma postura, não é um homem decidido. Pilatos estava inquieto, com medo. Qual é a finalidade de João ter registrado tanta movimentação, ação, tanto movimento, assim, entra e sai de Pilatos? Nesse entra e sai de Pilatos, ele estava tentando se desvincular de Jesus, seguir o conselho da sua esposa, mas ele não conseguiu contornar a situação, ou mudar, controlá-la. Depois disso, então, Pilatos mandou vir água, lavou as suas mãos na frente do povo e disse: estou inocente do sangue deste homem. Mateus 27, versículo 24, Pilatos disse: eu estou inocente das mãos desse homem. Julguem vocês, a responsabilidade é de vocês.
Ele achava que não tinha feito nada para Jesus. Eu lavei minhas mãos. Mas quando ele era a única pessoa que podia autorizar a morte de alguém, não tinha como ele fugir da responsabilidade que era dele. E essa mesma atitude de auto-engano é presente no decorrer da narrativa. Se você olhar a narrativa de João, depois Pilatos manda escrever uma placa lá para colocar, o rei dos judeus em 3 idiomas em cima da cruz, e as pessoas não querem aquilo. Pilatos tira aquela placa, ele não é nosso rei, e ele diz o seguinte, João 19, 22, o que escrevi, escrevi. Disse, meus filhos, já foi, já era, não dá para fazer, estou nem aí mais do que eu já fiz. Se virem vocês. Depois eles foram até Jesus pedir para que o sepulcro de Jesus fosse guardado por guardas, para que ninguém viesse roubar o corpo de Jesus, e depois dissessem que ele havia ressuscitado. O que Pilatos responde em Mateus 27, 65? Guarde o túmulo como acharem melhor. Um cara que foge das suas responsabilidades. Qualquer coisa que lhe fosse pedida, Pilatos devolvia a responsabilidade aos que pediam. Mas ele estava enganado. E o centro do seu engano era achar que ele não era o responsável. Que a culpa era dos outros. Que ele foi forçado a fazer as coisas. Foi forçado pelas circunstâncias. E quanto a nós? Será que conhecemos a verdade, vemos o que é justo, sabemos o que deve ser feito, mas não nos atrevemos a dizer ou agir corretamente porque algo em relação a nós está nos ameaçando? Esse tipo de comportamento é fatal para nossas vidas. Nós precisamos tomar atitude, assumir as responsabilidades das nossas decisões e assumir as consequências delas. Se seguirmos por esse caminho escorregadio e movimentado e agitado, culpando os outros, culpando o diabo, culpando as circunstâncias, culpando as pessoas que tropeçam e nos levam a cair, nós vamos ser sempre arrastados pelo pecado na direção oposta a Jesus. Porque a culpa foi dela, porque a culpa foi dele. A mulher que tu me deste, já começou lá no jardim. Sempre terceirizando a culpa, justificando os nossos atos, justificando os nossos pecados. Eu não busco a Jesus, mas a culpa é porque meu pai me batia antes de ir para a igreja. Sim, precisa de cura, precisa de perdão para isso. Mas agora teu pai não está aqui mais. E você não vai para a igreja por causa dele? Jesus está de braço estendido, te chamando e oferecendo perdão. Mas nós nos apoiamos, nos calçamos em justificativas atribuídas a outras pessoas, para não nos responsabilizarmos por nossas ações. E onde você tem negligenciado a atitude que deve tomar? Onde você está, atrás do que você se esconde? Onde você faz concessões que não deveria fazer no seu trabalho, na sua família? Onde você tem deixado de cumprir a sua missão e a sua responsabilidade? Uns têm sido levados pelo medo da opinião dos outros, medo do que vão pensar, medo de algum suposto ataque ou afronta que te deixa imóvel para agir como deve agir. Pilatos tentou não fazer nada. Em toda a sua inquietação, agitação e todo aquele desgaste, foi inútil. Por mais que ele lavasse as mãos, a responsabilidade era dele. Quem autorizou matar Jesus? Seu fim? Qual foi o fim de Pilatos? Segundo a tradição da história, ele foi convocado por Roma naquele incidente depois, foi banido na Espanha, onde, atormentado pela culpa, suicidou-se. A boa notícia para mim e para você é que a culpa não precisa continuar. Nós não precisamos ter o mesmo fim que Pilatos e nos suicidarmos por culpa. Seja literalmente ou seja se culpando, se martirizando pela culpa da sua falta de atitude, pela sua irresponsabilidade diante da sua responsabilidade. Coloque aos pés de Jesus. Ele nos dá nova atitude. Em contraste a Pilatos, a sua posição indevida, a um orgulho, vaidade irresponsável, vida agitada, enrolada, ações medrosas. Em contraste ao que a gente vê em Pilatos, em contraste ao que você vê em mim, ao que você vê no espelho, em contraste a isso, nós podemos olhar para Jesus. Olhar para Jesus e ver um homem objetivo, decidido, focado, direto, sem medo da opinião dos outros, sem medo de fugir das consequências do que fala. Ele não está pensando nas consequências para si, mas está pensando em obedecer ao Pai em amor. Como diz Filipenses capítulo 2,
versículos 6 a 8. Embora Jesus, sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, embora fosse algo a que devesse se apegar. Não considerou isso. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a forma, a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, ele humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 6 a 8. Jesus é o oposto de homens pecadores. Ele não se agitava. Quando insultado, não devolveu o insulto. Quando sofreu, não ameaçou. Não fez movimentos desnecessários. Ficou calmo enquanto carregava no seu corpo a culpa pelos meus e pelos seus pecados. Humilhado, espancado, mas ainda em perfeito controle. Como diz lá em João capítulo 10, versículo 18, Jesus falou: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por minha espontânea vontade. E ao dar sua vida por nós, Ele nos dá uma nova vida com Ele. Nós temos nova vida em Cristo Jesus, pela sua morte e ressurreição. Uma vida sem medos, uma vida sem agitação desnecessária, uma vida onde podemos ir a Cristo com coragem, pois nele há perdão e segurança em Cristo Jesus, para mim e para você. Se a Sexta-feira Santa, triste, escura, sombria e sangrenta, significa alguma coisa, significa que nós podemos cantar aquele belo hino, composto no século XIX, por Horatius Patchford, de melodia de Philip Bills. No Brasil é o número 329 do Hinário para o Culto Cristão, o HCC. E esse hino diz: meu triste pecado, por meu Salvador, foi pago de um modo total. Valeu-me Jesus, ó que amor sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. Ele tira a culpa, Ele tira o medo, Ele te dá a alegria plena, e você pode cantar isso, aleluia. Mas quanto a Herodes, parece que o momento em que Jesus se encontra com Herodes serviu apenas para aumentar a zombaria, a lista dos zombeteiros. Quando pensamos em Herodes e as informações que a Bíblia nos traz sobre ele, nós vamos lembrar que ele é um cara que cometeu adultério, casando-se com Herodias, que era a esposa do seu meio-irmão, e que ele foi aquele que mandou decapitar João Batista. Esses são alguns fatos que nós mais lembramos de Herodes. Mas é importante também mencionar com vocês aqui, porque a Bíblia fala em 4 Herodes. Qual deles nós estamos falando? Então vamos distinguir qual é o Herodes que a gente está falando. Tem o Herodes o Grande, esse que foi nomeado rei dos judeus pelo Senado romano em 40 a.C. Ele aparece na história do nascimento de Jesus. É ele que tem o contato com os reis magos que vão procurá-lo para saber quem é o rei que nasceu. Ele que manda executar, matar as crianças, aquele infanticídio. E ele morre no ano 4 depois de Cristo. Depois tem Herodes Antipas, seu filho, sucessor, que ficou até o ano 39 depois de Cristo. Esse que aparece nas histórias do Evangelho aqui na crucificação. E também tem Atos, Herodes Agripa I, que ele assumiu o cargo em 41 depois de Cristo, foi até 44, foi pouco tempo. Esse foi perseguidor dos cristãos, que mandou matar Tiago, o discípulo de Jesus, aparece lá em Atos. E Herodes Agripa II, que assumiu em 53 depois de Cristo e ficou um longo tempo e foi o último da família de Herodes. Esse foi aquele que se encontrou com Paulo, lá em Atos capítulo 25 e 26, em que Paulo dá testemunho da vida dele e no final ele diz: você quase me persuade a ser cristão também. Eu acredito que em tom de zombaria, para zombar de Paulo, e não porque ele fosse convencido pelaquela mensagem naquele momento. Mas o que nós estamos falando aqui é de Herodes Antipas, esse que é do período de João Batista e de Jesus, o segundo aqui. Esse que se apaixonou por Herodias, esposa do seu irmão, e de alguma maneira levou ela para o seu palácio, para a sua casa, quando ele ainda era casado. Levou ela para dentro de casa, levou a amante para casa com a mulher lá. Esse governante, ele não era um judeu legítimo, mas ele havia sim se convertido ao judaísmo. Ele conhecia a lei de Moisés, era respeitado pelo povo como um judeu adepto. E ele sabia que na lei de Moisés ele não poderia se casar novamente sendo casado, muito menos com a esposa do seu irmão, mesmo que ela fosse viúva, porque era do irmão, esposa do irmão, ele não poderia se casar. Ele tinha também a sua esposa ainda dentro de casa, como eu mencionei. E o que esse cara ia fazer? Ele podia manter a sua primeira decisão. Qual foi a primeira decisão dele?
ser um judeu, honrar a Deus, ser fiel à sua esposa, ser um bom pai, ser um governador digno. Ou ele poderia seguir uma segunda opção, seguir as suas paixões, desafiar a Deus, magoar a sua esposa, transformar-se em mau exemplo para a população, a quem governa, levando Herodias para dentro de casa. O que ele fez? Calculado e deliberadamente, tomou a segunda opção, de desonrar a Deus. Mas ele tinha uma chance. Herodes tinha uma chance. O Evangelho de Jesus Cristo é claro que nenhuma pessoa é condenada à morte eternamente por apenas um pecado. Nós já estamos condenados pela nossa vida, pela nossa natureza, por todos os pecados que cometemos. E o Evangelho de Jesus também é claro para mostrar que em Jesus há misericórdia, em Jesus há perdão. Não interessa a que nível de podridão, de lamaçal você chegou, a que nível você levou a sua vida, em Jesus há perdão, há restauração. No dia que nós deixarmos de acreditar nisso, nós deixamos de acreditar em Jesus, porque Jesus faz nova todas as coisas. Ele restaura um crente desviado, um crente drogado, um ímpio, ele restaura qualquer um. Ele pode converter corações, transformar a pedra em carne pulsante. Esse é o Deus a quem nós servimos, esse é a quem nós cremos. Amém? Lucas capítulo 18, versículo 14 vai dizer que aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. É no contexto de reconhecer o seu pecado, se humilhar pedindo perdão, e você vai ser exaltado em Cristo Jesus. Deus oferece misericórdia, e Ele oferece para Herodes também. Herodes encontrou essa porta de misericórdia, sabe em quem? Em João Batista, um profeta de Deus, um homem que era a voz de Deus. O corajoso ministério de João Batista já tinha começado, e João anunciava perdão e arrependimento. João pregava sobre arrependimento e perdão. Herodes podia ter dado ouvidos a isso. E ele conhecia quem era João. Ele gostava de João, sabia que João era um homem de Deus. Ele esteve muito perto da verdadeira esperança. Mas a vida de Herodes e a vida de João era completamente o oposto uma da outra. Herodes era levado pela sensualidade, pela carne. João era devoto, consagrado, disciplinado, se vestia de peles de animais, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Herodes era ambicioso. João tinha renunciado às honras terrenas. Não estava nem aí porque ele ia herdar na terra. Ele preocupava-se em agradar a Deus e cumprir a sua vontade. Herodes era ardiloso, traiçoeiro. Foi chamado por Jesus de raposa, lá em Lucas 13, no mesmo capítulo. Jesus chamou Herodes de uma raposa astuta. Mas João era curto e grosso, objetivo. Herodes amava as coisas do mundo, e João amava a justiça, a retidão. Mesmo assim, com todo esse contraste, Herodes era atraído a João. A verdade que João proclamava repelia a vida de Herodes, mas ainda assim a consciência de Herodes era atraída por João. Ele dava as costas para logo depois voltar. Olha o que diz Marcos, capítulo 6, versículos 18 a 20. Marcos 6. Marcos 6, 18 ao 20. Foi quando João Batista foi confrontar Herodes. João dizia a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com a esposa do seu irmão. Por isso, Herodias, a amante, guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, pois Herodes o respeitava e protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Ah, o ímpio tem medo dos homens de Deus. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, porque a mensagem de arrependimento confronta, incomoda mesmo. E Herodes ficava perturbado. Esse cara só me acusa, esse cara fala dos meus erros, esse cara fala dos problemas da minha vida. Eu queria ouvir outro, eu queria ouvir prosperidade, eu queria ouvir um coach, eu queria ouvir paz e alegria no meu palácio, mesmo eu fazendo o que eu quiser. Mas não, João falava a verdade. Cara, tu está errado. E Herodes ficava perturbado, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Ele ainda ouvia o profeta de Deus. Mas a cada dia que ele cedia à vontade da sua amante, da sua carne, ele estava colocando mais um prego no seu caixão espiritual, se afastando de Deus.
Herodes teve uma chance, mas esperou tempo demais. Ele queria ouvir João, queria ficar se alimentando, assim, um pouquinho de palavras de esperança, mesmo que confrontado. Mas ele demorou demais. Ao mantê-lo preso, perdeu para si mesmo. E vocês lembram como foi a morte de João Batista? Na festa de aniversário de Herodes, ele estava empolgadão na festa, tomando umas. A sua amante, já a esposa, Herodias, faz uma dança para ele, conquista o cara e diz... E ele ali todo bobão diz, pode me pedir o que tu quiser que eu faço tudo. E o que ela pede? Vai lá e pede um conselho para a mamãezinha, que pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Traga-me a cabeça de João Batista. Herodes não podia voltar atrás. Ele fez isso na festa, na frente de todo mundo. Ele tinha que honrar sua palavra. Ele prometeu qualquer coisa para ela, até metade do reino. Ela só pediu a cabeça de João, tão simples, matar uma pessoa, um romano, um cidadão romano. João estava prestes a morrer. O orgulho e o prestígio de Herodes estavam em jogo. Ainda assim é hoje em dia com muitas pessoas. Muitos de nós, para quem uma demonstração de coragem diante da multidão é mais importante do que as consequências. E você quer mostrar que é o machão, quer mostrar que é a mulher que toma as decisões por conta própria. Você quer mostrar que você é a mulher do século XXI, moderna. Você quer mostrar que você é um homem que não tem travas na língua, não tem nada, toma decisão e faz mesmo. O que eu falei eu vou fazer, não estou nem aí. Nós queremos demonstrar coragem para o mundo, independente das circunstâncias. Mas atitudes inconsequentes são fatais. Atitudes inconsequentes são fatais. Eu me lembro quando em 2018 eu li a notícia de um jovem australiano de 28 anos que tinha morrido naquele ano. A notícia dizia, quando ele tinha 20 anos de idade, um promissor, uma carreira promissora no rugby. Esse jovem com 20 anos estava num jantar com os amigos, numa festa com amigos da faculdade, do time dele, e eles ali já tomado um pouquinho mais de vinho e outras cositas, mas tinham tomado, viram uma lesma do nada, viram uma lesma. E aí então começa a demonstração de machismo, de coragem. Quem vai comer essa lesma? E aí esse jovem de 20 anos, demonstrando toda a sua coragem, ingeriu uma lesma. Vou comer, danado, depois vai embora. Alguns dias depois ele começou a se sentir mal. Foi levado com intoxicação alimentar, ele falou que tinha comido a lesma e eles começaram a investigar. E ela tinha uma bactéria comum aos moluscos, mas muito perigosa e danosa ao ser humano. Esse jovem ficou mais de um ano em coma. E quando voltou de coma, estava todo paralisado. Ficou mais 7 anos na cama, no leito do hospital, paralisado, sofrendo e trazendo sofrimento aos outros. Quando depois, em 2018, ele morreu. Uma atitude inconsequente, fatal. Demonstração de orgulho, de coragem perante os homens. Quanta besteira, lastimável. E agora, a amante de Herodes, Herodias, que era o símbolo vivo da falta de caráter, de compromisso desse cara, que abandonou sua esposa, o símbolo do pecado, levou Herodes a matar João, o profeta de Deus. Os desejos da carne de Herodes o fizeram silenciar a voz do homem de Deus, aquele que anunciava a esperança para ele, o arrependimento e o perdão. Por uma atitude, não foi ele que quis matar, mas por orgulho, por vaidade, por uma atitude inconsequente e por esperar demais para tomar a decisão correta, silenciou a voz de Deus. E isso nos leva de volta ao julgamento de Jesus diante de Herodes. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Lucas 23, do versículo 6 ao 11. Jesus agora está diante de Herodes. Deixa eu abrir na minha também aqui para ler aqui de frente para vocês. Lucas 23, do 6 em diante. Então ele é Galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que ele era Galileu, Pilatos enviou Herodes Antipas, pois a Galiléia ficava sob a sua jurisdição, e naqueles dias ele estava em Jerusalém. Herodes se
se animou muito, é uma versão diferente, mas não tem problema. Herodes se animou muito com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava, havia tempo, vê-lo realizar algum milagre. Herodes queria ver algum milagre de Jesus, queria um entretenimento, queria circo, queria ver alguma festa. Mas quando Jesus, deixa eu continuar o texto, diante, 8, 9, 10, 11. Então, Herodes, enquanto isso, Herodes fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali gritando acusações para Jesus. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Vai, volta para lá, já zoamos demais você. Quando Jesus ficou em silêncio diante de Herodes, naquela manhã, bem cedo, antes da crucificação, eu acho que o passado estava voltando à mente de Herodes. Até porque tinha rumores, algumas pessoas falavam que Jesus era a ressurreição, a reencarnação de João Batista. Quem sabe, um peso de consciência, será que é mesmo? Manda esse cara vir aqui, porque, poxa, eu mandei matar João, gostava de ouvir, vamos ver o que esse Jesus tem a falar aí. Quero ver algum milagre, quero ver o que estão falando dele. Assim como Herodes ouvia a João com curiosidade, ele olha para Jesus e fica contente, esperando ali saber algumas coisas, ser entretido, ver Jesus fazer milagres. E Herodes faz perguntas a Jesus, uma série de perguntas, diz o texto, muitas perguntas. Mas Jesus não respondia. O que Herodes perguntou para Jesus, será? Nós não sabemos, mas foram muitas perguntas. O que sabemos é que muitas pessoas, e talvez você seja uma delas, que adiam demais a hora de escolher entre o certo e o errado, vivem sem respostas. Vivem com silêncio. Porque você fica adiando a hora de tomar a decisão correta e você fica sem respostas. Herodes foi a única pessoa para quem Jesus não tinha nada a dizer naquela sexta-feira. Quando ele foi interrogado pelo sumo sacerdote Caifás, ele respondeu com palavras de respostas e profecias. Quando ele passou por Pedro, ele olhou para Pedro com um olhar de advertência. Quando Jesus diante de Pilatos, ele respondeu com verdades, com respostas de raciocínio para Pilatos. Quando Jesus passou pelas mulheres no caminho do Calvário que choravam por ele deu uma palavra de esperança para elas, de cuidado. Para os soldados que zombavam dele, ele clamou a Deus pedindo perdão para esses que não sabiam o que faziam. Para o ladrão na cruz, ele tinha uma palavra de esperança, de salvação. Mas para Herodes, apenas o silêncio. Nenhuma palavra, porque Herodes tinha abafado a voz de Deus ao escolher os seus prazeres, a sua vontade, o seu conforto. E agora os papéis se inverteram. Não era mais Jesus que estava diante de um juiz chamado Herodes, era Herodes que estava diante de Jesus, o juiz. E aquele silêncio perturbou Herodes, aquela falta de resposta. E aí ele começou a agir da maneira como qualquer pessoa com a consciência culpada e medrosa e com culpa age, com zombaria, com escárnios, com desprezo. Assim ele começa, com menosprezo, ele age, com a sua consciência ferida, ele começa a zombar Jesus. Qual foi o fim de Herodes? O divórcio dele com a primeira esposa gerou uma guerra entre ele e seu ex-sogro. Isso depois, um tempo depois, que com aliados árabes eles dizimaram todo o exército de Herodes. E ele se envolveu em outras confusões, intrigas com outros governantes, foi acusado de má administração, foi exilado para a Gália, a atual França, onde morreu ali. Não sabemos se matou ou se de velhice mesmo ou alguma outra doença, mas morreu lá, exilado do Império Romano. E quanto a nós, infelizmente, tem sido assim com muitas pessoas até hoje, em relação ao que Jesus ensina. As pessoas gostam de ouvir as palavras de Deus. As pessoas gostam de ouvir homens de Deus falando, gostam de uma boa pregação, ouvem a pregação na internet, em casa, no rádio, mas insistem no pecado.
insistem em se entregar aos seus prazeres e não em obedecer a Jesus. Mas a verdade da palavra de Deus é como alguém insistente que bate na sua porta, dizendo: eu estou aqui para falar com você, eu tenho uma verdade para você. E você abre a porta, ouve a verdade e fecha de novo. A verdade de Deus insiste, ela nos atrai, ela nos intriga, nos faz pensar e repensar a nossa vida. Mas se não dermos ouvidos à voz de Deus, abafaremos a verdade e ficaremos com silêncio, como Herodes. Como ele, nós podemos ser levados pelas nossas herodias, levados, porque podem ser muitas coisas em sua vida, levados a fazer escolhas fatais, deixar de ouvir a voz de Deus. O que você insiste em manter na sua vida que é contra a vontade de Deus? O que você insiste em fazer, assistir, ler, que te afasta da vontade de Deus, de ouvir a voz de Deus, que abafa a voz de Deus? Meus amigos e irmãos, o exemplo desses homens, Pilatos e Herodes, deve nos fazer refletir como nós temos agido. Vou pedir para o grupo ir se posicionando, enquanto nós vamos refletir nessas conclusões de Pilatos. Você costuma se auto-justificar e culpar os outros ou as circunstâncias para os seus erros? Como você tem utilizado a posição em que Deus te coloca? E onde você tem negligenciado a atitude que deve tomar? Atrás do que você se esconde quando você sabe o que tem que fazer e não faz? E quanto a Herodes, onde você tem deixado de ouvir, obedecer a voz de Deus? O que você está colocando para abafar a voz de Deus, negligenciando ela? Onde você tem feito concessões que não deveria? Onde tem deixado de cumprir sua missão, sua responsabilidade? Quais são as atitudes inconsequentes que você tem tomado? Ou que você está no caminho para tomar? Elas podem ser fatais. E o que você insiste em manter em sua vida que te afasta de ouvir a voz de Deus? O que você tem feito? Com quem você tem se relacionado? Amizades, leituras, filmes, novelas, séries, jogos. O que você faz que te afasta de ouvir a voz de Deus? Está na hora de você fazer escolhas certas. E Jesus está presente aqui hoje para te capacitar a isso, no seu espírito. Ele deixa o seu espírito nos seus filhos para que ele nos conduza para mais e mais perto com Jesus, para sermos mais e mais parecidos com Jesus, nosso Mestre, e não com esses homens. Por isso, busque a Jesus, confie em Jesus, renda-se a Jesus e viva o novo com Ele. Sempre há tempo, quando que se chama hoje, sempre há tempo. Jesus está falando. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Você tomar as decisões que deve tomar, abandonar o que deve ser abandonado, agir como deve agir. Venha para Jesus.